Olá, eu acho que já estou conectada com vocês. Sou a Marli Mazon, do Grupo Mulheres do Brasil de Londres, e vamos fazer mais uma live. Vamos esperar aqui nosso convidado chegar. Tem um pessoal entrando, que bom todo mundo entrando aqui. Hoje, mandando um convite para ela entrar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Olha, tudo e você? Tudo ótimo, boa noite. Bom Boa fim de noite. tarde, ainda é dia em Londres, por incrível que pareça, né? Maravilhoso. Hoje tivemos um presente, né, da natureza, um dia de sol, Maravilhoso. 24 graus, que trouxe a nossa Exato. personalidade brasileira toda à Exatamente. tona. O brilho Estamos no cheios de olho, né, energia. Marli? Exatamente. E antes de apresentar, eu só vou falar que só falar com a Carolina, gente, é um prazer, porque assim, a voz dela, né, esse sotaque do sul que eu amo, mas, maravilhoso. E essa energia que ela passa, uma voz forte, é uma delícia falar com ela. Então, para mim é um prazer conversar com ela hoje. Prazer Bom, é meu. vou dar um pouco de introdução aqui. Eu sou a Perfeito. Marli Mazum. Eu trabalho como life coaching e hipnoterapeuta clínica aqui em Londres. Tenho formação no Brasil, na Itália, onde morei 9 anos, na Inglaterra, onde moro 5 anos. E hoje estou aqui em nome do grupo de mulheres do Brasil, do Comitê Saúde e Bem-Estar, do qual eu sou co-líder junto com a Bel, que está nos bastidores para pegar algumas perguntas que chegam de última hora para gente. Né? Então, é com muito prazer que hoje, né, nós vamos falar com a Carolina sobre um assunto interessantíssimo para todas as mulheres, porque todo mundo ou passou por isso, ou está na fase, ou vai chegar, né? Então, a menopausa é uma fase para todo mundo. Verdade. E mais um recadinho antes de começar. Eu tenho que falar para vocês do Grupo Mulheres do Brasil, que hoje contamos com aproximadamente 70 mil mulheres no Brasil e no exterior. Né? O objetivo do grupo é empoderar as mulheres pessoal e profissionalmente. E foi um grupo fundado em 2013 pela Luísa Helena Trajano. E é uma organização suprapartidária e completamente sem fins lucrativos. Então, se para quem não nos conhece, quiser se juntar a nós temos vários comitês, né, para poder atuar em várias áreas. Então, se vocês tiverem algum interesse, nós temos diferentes comitês, vocês podem atuar como voluntárias. Nós realizamos também atualmente eventos em parceria com o consulado, com a embaixada. Então, nós temos muitas já atividades e eventos importantes, consolidados, em relação ao empoderamento da mulher brasileira. Então, sem mais, eu vou deixar a Carolina, que é nutricionista aqui em Londres, que atende na Harley Street, se apresentar e daí a gente começa, porque assim, tá bombardeando perguntas nesse assunto, então, É verdade. aí você super. É verdade. Na verdade, no meu perfil lá também fizeram várias perguntas, né? A gente já deu uma conversada antes, mas eu quero deixar assim bem claro aqui que o nosso foco aqui sempre é a abordagem nutricional da menopausa, tá, gente? Então tem algumas perguntas que eu já vou orientar de maneira a encaminhar a outro profissional, que é o ginecologista, ou que é um especialista, um endócrino, ou alguém que seja especializado na área. Então a gente tem que sempre orientar isso, né? Que cada profissional tem o seu papel e é super importante que a gente faça esse alerta também, né? Bom, começando, eu sou Carolina, como a Marli disse aí, meu nome é Carolina Capelari Simon, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, aí do Brasil, muita gente do Brasil assistindo aqui, eu já vi algumas mensagens. Tô aqui em Londres há 7 anos, atuo como nutricionista aqui há aproximadamente 7 anos, né? Aí tem uma trajetória aí bem interessante aí trabalhando na parte clínica, da nutrição clínica. Sou graduada, sou formada no Brasil, tenho especialização em nutrição e patologias, em saúde pública, que é uma paixão que eu amo de paixão.
Tenho uma pequena especialização em nutrição infantil e obstetrícia e também tenho uma certificação pelo International Society of Sports Nutrition em nutrição esportiva. Tá? Então, eu vim hoje aqui falar sobre menopausa, né, com a mulherada aqui principalmente, né, que na verdade para todas nós, né, Marli, porque nós todas estamos a caminho da menopausa, querendo ou não, né? A gente pode não ficar feliz com essa situação, mas a gente está indo para lá, não tem o que fazer, né? Então, é sempre um assunto que é sempre interessante, né? Que envolve a questão hormonal, a questão nutricional. Então, assim, a menopausa, ela tá aí relacionada com a própria modificação da composição corporal, né? Por conta da a hipoprodução de hormônios, né? Da falta da produção dos hormônios sexuais femininos, né? Que são estrogênio, progesterona. Então, isso faz com que a gente, infelizmente, fique com algumas características não muito agradáveis, como aumento de gordura, como aumento da gordura abdominal, que para nós mulheres incomoda bastante, né? A gente fica bem incomodada com essa gordurinha abdominal e principalmente na parte superior torácica e abdominal, né? Que é a reclamação, assim, de 90% das pacientes que têm menopausa, né? Então, é isso, né? Vamos falar sobre isso hoje. Exato. E pegando o gancho das gordurinhas, da modificação do corpo, já Sim. tem a primeira pergunta relacionada a isso. Sim. Olha aqui a pergunta. Quando entrei na menopausa, não tive sintomas, mas notei que meu corpo mudou. Comecei a aumentar a barriga. Por que isso acontece? E aí eu já faço um gancho com a outra pergunta. Claro. E é também relacionada a alguns alimentos que possam ajudar no metabolismo dessas gorduras localizadas. Sim, na verdade, assim, o que é o que eu sempre digo que é o meu carro-chefe de atendimento e da minha abordagem como nutricionista, e que eu sei que é a abordagem de muitas nutricionistas, a Brasil afora e aqui no Reino Unido também, é a gente sempre deixar claro e sempre bater na mesma tecla que é a educação nutricional, a educação em saúde. O que é isso? É a gente orientar os pacientes da melhor maneira e mostrar para eles o papel da nutrição na vida deles, né? Isso que a gente quer passar, a gente quer mostrar. Então, assim, eu sempre digo que independente do que eu falar aqui, as orientações sempre vão ter que ser bem personalizadas e específicas, né? Então, a primeira coisa, antes de começar a responder, é que para ter uma orientação bem individualizada, bem personalizada, é preciso passar por uma equipe até multiprofissional, porque a menopausa ela não é um momento fácil para a mulher. Nem tu melhor que eu, Marli, para falar, nem psicologicamente, nem fisicamente, nem nutricionalmente, nem em nada, né? É super difícil para algumas mulheres. Outras mulheres não sentem absolutamente nada e graças a Deus tá tudo bem, né? Mas a grande maioria tem alguns sintomas, sim, eles são bem difíceis de lidar. Um deles é justamente a composição corporal que muda completamente. E isso por quê? Porque os ovários reduzem o funcionamento ou param de funcionar. Então, assim, a menopausa, ela inicia basicamente entre os 40, 45 anos até os pode acontecer até os 65 anos por aí. Existe menopausa precoce, né, que acontece em mulheres com uma idade um pouco menos avançada, né, mulheres mais jovens, né, e existe enfim, todo esse período de tempo que pode acontecer a menopausa, tá? Então, assim, o que a gente sempre diz? Que a alimentação saudável e que toda a modificação de estilo de vida, ela vai nos preparar justamente para esse momento difícil. Então, por exemplo, se a mulher está ali na casa, beirando a casa dos 40, eu já oriento sempre que vá procurar uma ajuda, que sempre faça exames periódicos com o seu ginecologista, hormonais principalmente, que esteja em dia com o seu endócrino, que esteja em dia com a sua nutricionista. Por quê? Para ter uma orientação bem personalizada que ajude ela a lidar com essa situação. Bom, a gordura abdominal, infelizmente, é uma das características da menopausa. Ela está presente, assim, eu vou te dizer, eu não posso te dizer um número exato, né, Marli, porque eu não fiz a conta, mas eu acredito que 95% aí das minhas pacientes que têm menopausa é uma reclamação constante. É uma reclamação, assim, consistente, assim. Todas elas reclamam do aumento da gordura abdominal, que é aquela gordura ali, tipo, paciente faz atividade física, tem um bom estilo de vida e tal, mas está notando que aquela gordurinha ali está acumulando ao invés de sair com a atividade física. Ou que o ganho de massa magra, que é o músculo, o ganho muscular,
está atrasado justamente por causa da característica hormonal da menopausa, que também tem a ver com a redução da testosterona. Então, pode acontecer uma redução do estrogênio, progesterona, redução da testosterona, que também ajuda o ganho de massa. Então, assim, é uma bomba hormonal. É o que eu sempre falo. A menopausa, ela é uma espécie de TPM constante. E aí tu imagina isso no teu dia a dia, né? Então, assim, calor, ansiedade, cansaço, insônia, irritabilidade, enfim, são milhares aí de características, né? E a outra pergunta era sobre os alimentos, né, que podem melhorar, é isso? Isso, os alimentos que possam ajudar a queimar essas gorduras. Sim, sim, sim. Na verdade, é o que eu falei, né? Olha, eu sempre falo, um mito nutricional que eu gosto muito de quebrar aqui é o seguinte: não existe, tá? Um alimento específico ou um grupo de alimentos específicos que façam acontecer isso. É um conjunto de coisas, é um contexto, tá? É um contexto. O que é o contexto? O contexto é ter uma rotina de atividade física. Não precisa ser atleta, tá, gente? Uma atividadezinha física todo dia, alguma coisinha consistente, uma caminhada diária, um exercício que tu faça em casa. Hoje em dia no YouTube tem um monte de programas de atividade física gratuitos que a gente pode fazer. Cuidar da alimentação o máximo possível, aumentar o consumo de vegetais, frutas, legumes, que na nossa população, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, está reduzindo drasticamente. Infelizmente, o consumo de alimentos in natura, que são os alimentos, frutas, verduras, legumes, esses alimentos estão cada vez mais reduzidos e a população está trocando isso por industrializados, porque são mais baratos, infelizmente, do que os alimentos naturais, né? Então, está acontecendo essa transição, está acontecendo isso, e é por isso que a obesidade tem aumentado tanto no mundo, né? Então, não é à toa, porque os hábitos de estilo de vida e os hábitos alimentares estão muito assim, o pessoal está muito sedentário e comendo muito mal, né? Então, é um conjunto de fatores. Evidente que uma dieta riquíssima em antioxidantes, boa em isoflavonas e em flavonoides, né, que pode vir da soja, pode vir de outros alimentos também, pode ajudar. Mas é sempre importante, sempre importante que esta paciente, em primeiro lugar, antes de qualquer modificação na dieta, ou de medicação, ou de suplementação, ela passe no ginecologista. Primeira coisa. Tá? Então, assim, eu sei que aqui até vi um comentário aqui breve falando que o SUS, infelizmente, não oportuniza que as pessoas tenham acesso a tudo isso, né? Então, talvez tenha que procurar fora, tenha que procurar algum auxílio nutricional privado. Mas eu acredito que, assim, por mais que eu sei que isso é custoso, vale a pena. Eu posso garantir para vocês que vale a pena, né? Então, assim... Desculpa, Marli, te interrompi. Não. Vai, pode continuar. Não, então, assim, é isso. Primeiro, procurar o seu ginecologista antes de qualquer coisa. E aí, a partir das orientações do ginecologista, a gente entra aí com abordagem nutricional para tratar esse paciente em específico. Por quê, Marli? Porque, assim, existem alguns suplementos, alguns alimentos e algumas coisas que não são recomendadas para certos tipos de pacientes. Vou te dar um exemplo. Tem paciente que já tem problema cardiovascular. Tem paciente que já tem hipertensão arterial. Tem paciente que tem um problema no fígado sério. Então, para saber disso, a gente precisa estudar o paciente antes, conversar com o paciente e já vir com uma orientação prévia médica para poder ajudar esse paciente, né? Então, é por isso, tá? Então, hoje eu vou falar aqui, eu vou mencionar alguns suplementos e alguns alimentos também que são, assim, podem auxiliar, que podem ser incluídos no dia a dia, mas não é a tábua de salvação, tá? Sempre deixando bem claro, né? A gente precisa sempre olhar o contexto da vida desse paciente. Ok. Pegando o gancho do que você estava falando, né, que vale a pena gastar alguma coisa, né, para investir na gente mesmo, porque tem uma pergunta aqui, acho que da Tayana, não sei se eu perdi o nome dela,
é como funciona pelo NHS. Olha, pelo NHS é só se você tiver um problema. Se você for no seu médico e você apresentar problemas sérios no seu exame de sangue, que eles vão considerar assim níveis muito mais altos do que no Brasil, porque a medicina aqui ela não é preventiva na Inglaterra, Infelizmente. é uma medicina reativa. Então, se você tiver com problemas sérios, eles vão te mandar para o endócrino ou para o nutricionista. Mas caso contrário, eles não mandam. A conduta, na verdade, o que é a conduta, assim, a conduta como profissional da saúde privada, no meu caso, né? Eu sempre tento ajudar o paciente de maneira que eu faça alguma carta, assim, mencionando os sintomas do paciente e mencionando aí que, por favor, se eles puderem fazer uma análise mais aprofundada desses detalhes, normalmente dá certo. Meus pacientes todos têm um bom retorno dos seus GPs. Até porque o GP, a gente está num momento de saúde pública mundial, né, Marli, que eles estão dando mais atenção para isso. E eu noto isso na minha prática. Eu estou vendo assim que eles têm acatado assim, as cartas que eu tenho mandado, solicitando alguns exames e tal. Então, dá para fazer esse acompanhamento no GP, mas é como a Marli disse, não é preventivo, né? Eles não vão abordar a parte preventiva, tá? Ok, obrigada. Essa informação também é muito útil. Bom, então vamos continuar aqui com as perguntas, senão a gente não vai dar conta, que tem bastante. É verdade. Então vamos aproveitar e falar da soja. Tem uma pessoa que é Juliana, ela perguntou quais são os prós e os contras da soja. E alguém está perguntando se a soja e os derivados funcionam mesmo. Tá. Então, assim, sim, soja e derivados são a soja é a substância, é o alimento com mais estudos que mais apresentou, assim, evidências de que realmente é um fito-hormônio, né? O que é um fito-hormônio? É um hormônio, é como se fosse um hormônio da planta. É como se fosse um hormônio natural presente na soja, na planta, né? Então, assim, existe recomendação, sim, do uso, assim, moderado de soja para pacientes aí que estão entrando em climatério, que não tem nenhum problema de saúde, que não tem nada, que é tudo tranquilo os exames, enfim. Pode, sim, ser consumida a soja com tranquilidade, tá? Eu sempre recomendo que quando o paciente puder, ele consuma esses alimentos sempre orgânicos, tá? Se ele puder. Caso ele não possa, a gente inclui de outras maneiras na dieta, de forma que possa ajudar. Mas assim, a gente sempre orienta o uso mais... não é assim, soja no café da manhã, soja no lanche da tarde, soja no almoço, soja na janta, soja... Gente, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, é o uso moderado. Então, aí de 1 a 2 porções por dia, numa refeição completa, no almoço, numa janta, combinado com outros alimentos. Por quê, gente? Por que a gente sempre toca? Por que nutricionista é tão chata com essa coisa de vegetais e frutas? Porque existe uma sinergia alimentar. O que é sinergia? É a combinação desses alimentos, a complementação desses nutrientes entre um e outro. Então, o que as vitaminas vão auxiliar no processo de absorção de alguns antioxidantes, das isoflavonas. Os minerais podem interferir também nessa absorção de maneira positiva. É por isso que a gente diz um prato colorido com variedade alimentar, né? Não é aquele pratinho que tem uma coisinha assim, não. É um prato bonito, com bastante vegetais, com bastante folhosos, com arroz, o feijão, que é o prato típico brasileiro, e para mim é uma das maiores, uma assim das nossas maiores qualidades, porque é super completo. Um tipo de carne magra ou uma proteína, até uma proteína vegetal ou uma proteína de soja. Olha aí um jeito de incluir a soja. Pode ser o tofu, pode ser a proteína de soja, a proteína de soja que a gente prepara em casa, que a gente faz tipo a carne de soja em casa. Então, tem maneiras de incluir isso, mas sempre num contexto alimentar muito saudável, tá, gente? Não é assim, eu vou comprar o suplemento de soja e vou tomar ele e a minha alimentação é todo dia fast food. Não, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar. Não é assim que funciona, infelizmente. É a combinação de nutrientes e, claro, incluir isso com moderação no teu dia a dia. A soja sim funciona, respondendo a pergunta, né? Funciona sim. Ela é um bom fito-hormônio, ela pode funcionar como uma alternativa para pacientes que não podem fazer tratamento hormonal também,
né? Então, tem alguns pacientes, como eu disse, com problemas de saúde que não podem fazer tratamento hormonal. Às vezes, a reposição hormonal é necessária, isso é assunto para ginecologista, né? Mas, assim, só mencionando, às vezes a reposição hormonal é necessária, e aí, baseado nisso, também a gente vê qual a melhor abordagem com o consumo da soja. Mas a soja, sim, tem comprovação científica de que funciona e tem benefícios de redução dos fogachos, de redução da irritabilidade, né? Então, ela tem uma atuação aí de fito-hormônio, de um hormônio natural, tá? Tá, e então a gente tem que comprar a soja orgânica, né? Isso, Porque então, assim, senão ela vai ser transgênica e aí fica complicado, né? Isso. na verdade, assim, eu sempre oriento que seja orgânica. Por quê? Porque é por causa porque é livre de agrotóxicos, né? Então, assim, o orgânico ele é livre de agrotóxicos, né? Então, assim, ele sendo livre de agrotóxicos, tu não tem toda aquela carga de que tu não quer na menopausa, nem na pré-menopausa, nem na perimenopausa, tu não quer mais agentes que vão estressores do teu organismo, que são os defensivos agrícolas, enfim, né, agrotóxicos e tal. Quem puder, sempre orgânicos. Foi na feirinha ali, aquela feirinha local no Brasil. Quem está assistindo aí no Brasil tem bastante feirinha. Aqui no Reino Unido também tem feirinhas bacanas. Pega esses alimentos dos produtores locais, que normalmente são alimentos mais in natura, com certeza, mais saudáveis também, né? Ok. Olha, eu tenho alguém aqui, ela tem 53 anos, ela tá na menopausa, ela tá com a Uhum. tireoide superativa, ela toma medicação para tireoide, mas mesmo assim, comendo saudável, não consegue perder peso. Eu já É, passei essa pergunta na frente das outras aqui. claro. E a Pra- pergunta dela, tá? A pergunta dela só complemento o que eu falei antes, porque o paciente com hipotireoidismo, ele tem algumas restrições para uso de soja, tá? Então, por quê? Por causa dos hormônios tireoidianos, de todo o processo fisiológico do hipotireoidismo também. Então, olha só a peculiaridade dessa paciente. Ela tem 53 anos, está na menopausa, lutando para emagrecer, né? Com hipotireoidismo, com menopausa, e a gente tem que ter muito cuidado na prescrição até do próprio alimento com fonte de soja para ela, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Esse é um tipo de paciente que tem que ter uma orientação mais personalizada, né? Então, na verdade, ela disse que ela tá com hiperativa A a tireoide. Então, talvez o documento, hiperativa, talvez a medicação esteja fazendo muito forte, né? E esteja muito fazendo forte. Eu ficar entendi lenta. hipotireoidismo, não entendi hiper. Realmente, também, mesma situação. Tem que cuidar de qualquer maneira, tem que fazer o acompanhamento com o endócrino para regular aí esse hormônio tireoidiano para poder ter um bom desempenho. E normalmente, assim, ó, o que eu sempre digo? Normalmente, mulheres na menopausa, elas têm uma resposta fantástica com a dieta adequada para elas, atividade física e mudança de estilo de vida, tá? Então, assim, coisas que não cabem mais no estilo de vida de uma mulher na menopausa: cigarro, fumo, bebida alcoólica em excesso, não fazer uma atividade física, ser sedentária. São os 3 fatores que eu não recomendo de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, assim, são coisas que são a se pensar, a se retirar aí totalmente da vida. Um se incluir, né? Que é a atividade física, e os outros 2 retirar, que é o álcool e o tabagismo, né? E o fumo. Absolutamente. Bom, então vamos lá. Ah, fazia exercícios regularmente, tinha bons resultados. Entrei na menopausa e percebi que não tenho a mesma disposição nem os resultados de antes. Como eu posso melhorar? Talvez assim um pouco de energia, né, para essa pessoa, que pode dar um pouco de energia para Isso. ela poder fazer exercício. Isso, na verdade, assim, o que hoje em dia também é outro tabu, que é a redução total ou corte total dos carboidratos, né, Marli? Então, assim, o que eu vejo muito, tá? O paciente que vem com esse quadro de, olha, não tenho energia, tá, eu tô com meus resultados não estão dando certo, cada vez eu tô comendo menos e consumindo menos energia na dieta. A minha dieta tá cada vez mais pobre em calorias, né? Eu tô restringindo muito e não tô perdendo peso. Então, isso pode ser também um fator de adequação. A gente pode aí ter que equilibrar esses nutrientes.
sem cortar grupos alimentares, tá, gente? Na menopausa, a recomendação é que não se corte nenhum grupo alimentar totalmente. Então, o que vai ser feito? A nutricionista vai equilibrar esse consumo de carboidratos aí, porque os carboidratos, eles são fonte direta de energia, principalmente para o cérebro, né? Então, assim, o que o cérebro utiliza como fonte primária de energia? A glicose que vem do carboidrato. E é por isso que a gente tem que adequar esse carboidrato. Eu não tô falando em comer pão todo dia, toda hora, o tempo inteiro, não, né? É incluir aí um arroz integral, uma batata doce, uma batata, uma mandioca, carboidratos complexos, carboidratos bons, que tenham fibras, que sejam ricos em nutrientes. Eu acho que adequar isso e aí, claro, né, adequar a rotina de atividade física, consultar o médico, consultar a nutricionista, ou fazer algumas mudanças na sua dieta e comer um pouco mais equilibrado, eu acho que ajuda os níveis de energia, assim, dessa pessoa, tá? Tá, já que você falou das dietas radicais sem carboidrato, então eu vou perguntar já de uma perguntinha que eu tenho aqui sobre o jejum intermitente, Tá, que é ótimo. ligado, né? O que você acha do jejum intermitente Eu acho nessa fase da fantástico. vida? Eu acho fantástico. Assim, normalmente o paciente eu oriento o jejum intermitente é aquele paciente que acorda pela manhã e não sente muita fome, né? Então, assim, ou o paciente que ele quer começar a tentar, mas aí a gente começa a tentar mais lentamente. O jejum intermitente, ele tem aí já alguns estudos que demonstram a sua eficácia, principalmente na melhora da qualidade de vida, da saúde e principalmente percepção de saciedade, né? Então, o paciente, ele entende, é até um fator bem psicológico também, ele entende que ele pode ficar um período sem o alimento, que aquilo ali ele não vai morrer por causa daquilo, porque a gente vem com uma cultura, um mito nutricional muito antigo de que a gente tem que comer a cada 3 horas. Isso não é verdade, nunca foi, né? Nunca foi. Cada ser humano, cada pessoa tem a sua recomendação. E a mesma coisa serve para o jejum. Ah, Carol, mas eu não consigo. Minhas amigas todas estão fazendo jejum de 18 horas, eu consigo fazer de 12. Maravilha! Tu vai fazer o de 12, tá? Então, tu vai fazer o de 12, às vezes tu vai conseguir estender um pouquinho para 14. Tu vai respeitar o teu corpo e os sinais que o teu corpo tá dando, principalmente em termos de saciedade. Daqui a pouco a meta é fazer 18 horas de jejum intermitente, mas aí a gente faz 14. Por quê? Porque começou a dar muita fome. E aí é o corpo avisando que, olha, eu tô precisando comer e eu preciso ingerir o alimento, tá? Então eu acho o jejum uma estratégia muito bacana, uma estratégia que estimula mais o controle, uma estratégia que também tem comprovação aí de que melhora muito aí Então, assim, as células, no momento do jejum, elas destroem as outras células que não são tão interessantes para o corpo, que contém radicais livres, enfim, né? Então, existe um processo aí mais de saúde mesmo, né, para fazer o jejum intermitente, do que propriamente de emagrecimento, tá? Então, assim, eu super estimulo e sempre estimulo nos pacientes que têm muita facilidade de fazer, que eu acho que é fantástico, dá para fazer tranquilo, tá? Ah, que ótimo, é. Eu acho que também regula os níveis de açúcar no sangue, né? No período que a pessoa está em jejum Com de manhã. certeza. Com certeza, com Ah, certeza. A gente tem que avaliar cada caso individualmente, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar um caso de um paciente diabético, por exemplo, a gente tem um outro quadro, né? Ou um paciente que tem pré-diabetes, ou um paciente. A gente aí tem que avaliar cada caso isoladamente. Mas, em geral, para pacientes saudáveis, não tem problema algum. Nenhum. nossa, mas foi fantástico você falar isso, porque tem muitas pessoas que elas insistem que você tem que tomar café da manhã. Eu, pelo menos, por Isso. exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo. Tu não Não gosta? tenho fome de manhã. Assim, Legal. não dá. Entende? Não, mas se você comenta com alguém, as pessoas dão esse conselho. Não, mas você tem que tomar Tem café que da manhã. tomar. Todo mundo. É uma crença, Não é assim. por aí. Não é por aí mesmo. Assim, né, Marli? Eu sempre digo, o teu corpo, o nosso corpo, ele é uma máquina não programada, é uma máquina, assim, é impossível da gente saber o que ela é capaz, né? Porque nós somos seres biológicos, nós somos seres humanos, somos animais também, né? Então, o que acontece? Os mecanismos que vão fazer com que a gente sinta fome, eles são muito, eles assim são muito sensíveis. Então, assim, por exemplo, tem dias que tu vai acordar com um pouco mais de fome e tá tudo bem, tá? Por quê? Porque o teu corpo tá pedindo mais energia naquele momento.
Tem dias que tu não quer comer. E tudo bem também, vamos respeitar aí esse momento do corpo de não se alimentar. Sempre lembrando, né, Marli? Sempre lembrando o consumo de água. Precisa tomar muita água, independente do jejum ou não, tá? Nesse período de jejum, principalmente. Tá bom? Porque ajuda a eliminar com mais facilidade as toxinas do organismo, é muito melhor. Ótimo, perfeito. Bom, tem um comentário aqui, só vou ler para a Regina, está dizendo que ela teve 3 crises de hipertiroidismo durante a menopausa, ela segurou com uma vida saudável e agora ela voltou normal faz 3 a 4 meses que ela tá voltando ao normal, porque ela seguiu essa linha saudável que você falou, Sim. de exercício, alimentação e tudo. Legal, Regina. Bacana. Obrigada pelo comentário. Bacana. Bom, outro tema muito polêmico sobre a perda óssea, né? Que tem a discussão, tem que tomar hormônio por causa da perda óssea. Então, o que você... Ali tem algum alimento que pode melhorar o metabolismo do cálcio, evitando a perda de massa óssea, queda de cabelo, enfraquecimento de unhas? Essa é a pergunta. Tem sim, tá? Então, de novo, lá vem a Carolina falar de novo na dieta e atividade física, tá? Por que é tão importante a prática de atividade física? Porque o impacto, o estímulo do nosso corpo, quando a gente faz atividade física, ele faz com que as nossas células ósseas se reproduzam mais e se reforcem mais. Com que o cálcio se fixe no osso, tá? Então, a atividade física não é só para assim, nossa, eu preciso ser fitness. Claro que não. A atividade física, ela tem um objetivo específico, principalmente na osteoporose, na osteopenia e no período da menopausa, tá? Então, por quê? Porque justamente o impacto que a gente faz durante os exercícios faz com que essas células fiquem mais fortes, que elas fiquem com menos tendência a ficar enfraquecidas ou pararem de se reproduzir, que são as células, os osteócitos, né? As células ósseas, estimuladas pela atividade física, gente. Mas a dieta rica em cálcio, fontes de cálcio, pode ser leite e derivados, podem ser os vegetais, frutas, legumes. Aí tem uma lista gigantesca de alimentos ricos em cálcio, tem brócolis, tem vegetais, couve, brócolis, enfim. É uma lista imensa. O cálcio, ele está presente em muitos alimentos, né? A vitamina D também tem que ser ajustada, tá? Então, existe muita discussão hoje no meio acadêmico, no meio científico, sobre alta suplementação de vitamina D, baixa suplementação, se precisa suplementar. A conduta no Reino Unido é suplementação, na minha opinião, tá? Porque a gente não tem... Casos como hoje, que teve sol, são raros. A gente sabe disso. A gente vive aí um período muito longo sem sol, muito longo sem luz do dia, né? Aquela luz bem fraquinha, que não tem sol. Então, a gente precisa sintetizar, precisa de fonte exógena, de fora de vitamina D. Mais os outros fatores, que não é só suplemento. A dieta, né? A prática de atividade também aí para fazer para a vitamina D ajudar na síntese e fazer com que o cálcio fixe no osso, tá? Então, é para isso que a gente precisa de todos esses fatores. Então, um bom consumo de cálcio, inclui muitos vegetais. Quando eu me refiro a vegetais, eu tô falando de brócolis, de couve, de cenoura, de repolho, de couve-flor. Eu tô falando de tudo que vocês puderem incluir. Verdes folhosos escuros, tá? Peixes também têm altos teores de vitamina D. O salmão tem vitamina D, mas mesmo assim, infelizmente, o consumo do brasileiro, ele tende mais para o consumo de carne vermelha. Então, a gente acaba não consumindo o ômega 3 necessário e nem a vitamina D3 necessária que a gente precisa na alimentação. E às vezes tem que suplementar mesmo, tá? Então, aqui no Reino Unido, a suplementação é necessária. Eu acho que esses fatores, dieta, consumo de cálcio, consumo de vitamina D e atividade física são fundamentais, tá? E o magnésio, sobre o magnésio, como suplemento? O magnésio como suplemento também a gente pode discutir também, tá? Então, assim, tudo vai depender, Marli. Quando a gente fala em dieta, eu penso na minha cabeça um monte de cálculo. Então, eu vou calcular, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a dieta desse paciente, quanto ele consome de magnésio. Baseado na dieta atual dele e nos hábitos alimentares atuais dele, a gente também faz a prescrição de suplementação,
tá? Alguns Ah, ok. pacientes não precisam. Alguns pacientes não precisam porque consomem muito. E sempre lembrando que nenhum suplemento, nenhuma cápsula substitui a comida. Nenhuma. Por causa da sinergia de nutrientes, por causa da mistura de nutrientes, da combinação de nutrientes. É por isso que a gente primeiro visa a mudança do hábito alimentar e uma dieta melhor, rica em fibras, rica em minerais, vitaminas, em vitamina D, em cálcio. Depois a gente parte para uma suplementação aí bem consciente, sabendo o consumo atual do paciente e como ele vai melhorar essa dieta dele também, né? Ah, claro. Primeiro alimentação, depois suplemento, não o Isso, contrário, né? sempre, sempre, sempre. Ok. Olha um assunto aqui picante. Alimentos que colaborem. Alguém está perguntando quais são os alimentos que podem colaborar para a libido. Para libido, Porque a libido pode realmente. ser, diminui, né, durante a menopausa, em algumas É, mulheres. na verdade, assim, justamente a libido ela tá muito relacionada com a queda hormonal, né? Então, assim, no momento que esse paciente procura aí o ginecologista ou o médico responsável, aí também pode discutir as terapias que podem ser aplicadas em relação a isso, também medicamentosas e hormonais, né? Quanto à alimentação, né, existe um outro mito que são dos alimentos afrodisíacos. Né? Então, assim, inclua pimenta, inclua catuaba, inclua. Gente, infelizmente não tem muito embasamento científico, tá? E quando eu falo embasamento científico, nossa, que mulher chata que só fala embasamento científico, só fala em si. Mas infelizmente infelizmente não, felizmente a gente se baseia nisso, nos estudos, para poder orientar o paciente de forma segura. Né? Imagina se fosse um oba-oba, assim, cada um orientasse o que quer. Não é assim, né? A gente precisa se basear em guidelines, em linhas de raciocínio que tem estudos para comprovação. Sobre a libido, o conjunto de fatores, que nem eu disse antes, que é mudança de estilo de vida, consulta com o médico, fazer uma dieta mais equilibrada, aí pensar na reposição hormonal se necessário, pensar na introdução de alimentos ricos em isoflavonas, soja, enfim. Isso pode ajudar, sim, nesses sintomas de libido. O que as mulheres apresentam muito é a secura vaginal, né? Que é a secura. Na verdade, se descreve uma secura de tudo. A saliva, o olho fica seco. E aí, claro, a mucosa vaginal também fica seca, né, gente? Isso para a mulher realmente é muito desconfortável, né? Para a relação sexual, enfim. Mas, assim, é o conjunto, eu oriento o conjunto de todos os elementos para poder ajudar nessa libido também, tá? Acredito que vai ajudar bastante. Tá bom, obrigada. Olha aqui que tá bombando mais perguntas. Alguém tá perguntando sobre os termogênicos. Termogênicos. Termogênicos, tá, ótimo. Na verdade, assim, a grande maioria dos termogênicos, que são os suplementos que prometem uma perda de gordura corporal, prometem uma perda de peso, eles não são nada mais do que estimulantes, né? Então, assim, na verdade, os termogênicos, eles vão te ajudar no que? Eles são suplementos que têm bastante cafeína, que tem taurina, que tem alguns estimulantes que vão te dar aquele pique para fazer atividade física. Não que eles necessariamente vão fazer tu queimar gordura. Não tem comprovação também. Tá? Não tem comprovação também. O que pode acontecer é tu ter um hiperestímulo, tu se sentir mentalmente mais exposto, e ao invés de correr ali teus 20 minutos na esteira, tu corre 30, 35, porque tu tá ali no pique, né? Então, o termogênico, ele pode ser benéfico sim, como um estimulante da atividade física, mas ele não tem um efeito, assim, relevante, que vai dizer assim, nossa, como eu queimei gordura usando o termogênico. A gente queima gordura fazendo dieta, gente. Fazendo uma dieta com menor consumo calórico, que é a restrição leve ou moderada calórica. Aí a gente perde peso, tá? Tá, alguém está perguntando também da cúrcuma. Ela entra no grupo dos termogênicos? A cúrcuma ela tem um fator anti-inflamatório muito, muito bom. Ela tem um fatorzinho termogênico, mas que, como eu disse, não é assim nada que seja, nossa, como vai queimar gordura. Não, não é assim, tá? Mas a cúrcuma é bem interessante também como... dá para ser incluída, inclusive, na alimentação, né, gente? A gente não precisa tomar cúrcuma. A gente pode colocar no alimento a cúrcuma. A gente pode, enfim... Exatamente, a gente pode incluir isso na nossa rotina, no dia a dia,
né? Então fica bem mais interessante, tá? Tá. Alguém tá perguntando sobre se você recomenda colágenos. Depende do paciente, né? Depende muito do paciente, vai depender muito da recomendação para cada paciente, mas assim, é o que eu sempre digo, na nutrição sempre depende, né? Nunca existe um fator, nunca existe um fator assim que sirva para todo mundo. Ah, não, eu vou fazer dieta, vou dar um exemplo, vou fazer dieta cetogênica. Ela serve para todo mundo? Não, ela não serve para todo mundo. Para algumas pessoas ela é muito boa, mas para outras pessoas ela não é. Então, assim, depende de cada paciente. É muito relativo, tá? Então, você comentou aí da dieta cetogênica e tem uma pergunta aqui. Uma pessoa está dizendo assim que ela faz a dieta cetogênica sem carbo e faz maratonas. Aí ela Sim, pergunta é se possível. cortar carbos regula hormônios. Cortar os carbos. Não, não necessariamente, tá? Isso não tem embasamento científico, tá? O que tem embasamento científico? Que uma dieta é mais equilibrada. Não quer dizer, gente, que a recomendação de dieta seja 60% carboidrato. Eu sou contra também. Eu acho que tem que ter um meio termo, a gente tem que encontrar um fator de individualidade para cada paciente. Não que a dieta cetogênica seja ruim, a low carb seja ruim. Claro que não, pelo contrário, ela é muito benéfica para muita gente. Mas a gente precisa encontrar aí o ponto de equilíbrio, o que funciona para cada paciente. Tá? Então, para cada pessoa, né? Para ela, por exemplo, super funciona, ela tá se dando super bem, tá correndo bem, fazendo maratona, enfim. Mas para alguns pacientes, infelizmente, ela não funciona bem. Inclusive, ela pode causar alguns transtornos alimentares em pacientes que já têm histórico de transtorno alimentar por causa da restrição alimentar. Para alguns, não. Para outros, sim. Então, é muito relativo, tá? É muito relativo. Então, assim, um número de calça não serve para todo mundo. Né? Então é isso que eu sempre digo, um número de calça não serve. Tem uns que usam 40, tem uns que usam 38, tem uns que usam 36, e dieta é a mesma coisa. Não existe uma dieta que seja maravilhosa para todos os grupos de pessoas ou para todas as pessoas, tá? Tá. Também alguém mencionou aqui sobre whey proteína. Eu não Uhum. conheço. Whey proteína, tá certo? Whey? Whey Whey proteína? protein, o whey protein. O whey protein é um suplemento aí Ah, não conheço. é um suplemento muito utilizado aí também por atletas e por praticantes de atividade física e fala sobre e ele é para a recuperação muscular. Então, o whey protein ele ajuda muito nessa recuperação muscular. Não é incomum as mulheres na menopausa também precisarem desse auxílio em consumo de proteínas também. Então, assim, junto com o treino, com a dieta, né, a gente inclui também suplementações que possam auxiliar, suplementações aí mais esportivas, né? O whey protein é uma delas e também ele também suplementa muito bem proteína para os pacientes, tá? Ele é bem interessante. Ah, aprendi mais uma aqui. Nossa, muita coisa interessante, pessoal aí. Muito. Obrigada a todos que estão assistindo. Tem muita gente aí. Ótimo. Vamos então, mais Bastante uma pergunta. pergunta aqui. Muita gente aqui assistindo a gente, esse tema maravilhoso. Olha aqui, alguém está pedindo uma alternativa para soja e para quem tem alergia a leguminosas. Você tem alguma coisa? A gente tem aí que, olha, esse tipo de paciente é bem complicado porque a gente precisa aí ver bem as alternativas e as preferências dele, né? Então, o que a gente precisa fazer? Observar essas preferências alimentares e ver o que na dieta dele é importante incluir, a gente possa incluir na dieta. Porque, assim, quando o paciente é alérgico a alguma coisa, aí fica bem difícil, porque a gente vai ter reações aí indesejadas com o consumo desses alimentos e a gente precisa, de alguma maneira, substituir esses alimentos ou com suplementação ou com outros alimentos que sejam riquíssimos em proteína também, né? Porque o objetivo do consumo da soja, leguminosas, também é proteína, além das isoflavonas. Talvez a suplementação isolada de isoflavonas ou alguma coisa que não seja derivada de soja também pode ajudar bastante, tá? Ok. Probióticos. Você recomenda probióticos?
Recomendo, amo de paixão, acho maravilhoso, né? Por quê, gente? Porque assim, a microbiota intestinal, ela tá bem relacionada. Hoje em dia, a gente tem muitos estudos que mostram a importância de uma boa microbiota intestinal. O que que é uma microbiota intestinal? É a vida do intestino. São as bactérias ali benéficas que vivem, que colonizam o nosso intestino, que estão ali trabalhando 24 horas por dia. Tá? Então, essa microbiota, ela precisa estar sempre sendo alimentada com os prebióticos, que são os vegetais, as fibras, as frutas, as verduras. E também a cada 72 horas ela se renova. Então a gente também pode incluir o uso de probióticos na dieta ou por meio de suplementação, tá? Ou os dois, dependendo do caso, os dois, tá? Então isso é super importante ressaltar. Então, assim, quais alimentos fontes de probióticos? O kefir, a kombucha, são alimentos ricos em probióticos. São alimentos fermentados. Tá? Nós temos aí o tempê, nós temos também outros alimentos vegetarianos que também têm probióticos, né? Mas assim, o maior exemplo que eu dou é o kefir. O kefir, ele é uma espécie de iogurte fermentado, então ele é o leite fermentado com a cultura láctea, né? Que é o fermento lácteo. Ele tem reduzido ou nenhum teor de lactose, ele tem baixíssimo carboidrato, ele é riquíssimo em probiótico e ele é excelente fonte de proteínas. Esse é um alimento a se incluir. Aqui nos mercados em Londres a gente compra pronto, tem pronto no mercado, tá? Então é bem fácil de achar. E o probiótico, para tomar, a gente tem que ver bem qual o tipo de cepa a gente quer oferecer para esse paciente. Qual o tipo de bactéria que a gente quer incluir, tá? Essa é a grande questão. O tipo de bactéria que é mais benéfica para esse paciente. As cepas, os tipos de bactérias mudam de lugar para lugar no mundo. As cepas que existem no Brasil não existem aqui. As que existem aqui, às vezes, não existem no Brasil. É bem interessante isso, né? Porque a gente vê a modificação aí no mundo, né? Das cepas de probióticos, de vida microbiana. E é super importante ter uma saúde, uma microbiota saudável para emagrecimento, para absorção de nutrientes, para tudo. Eu sou fã de probiótico. Nossa, é muita informação, dá até vontade de ter realmente É uma bastante, nutricionista né? para fazer, um cardápio para você, porque o legal é que você pode ter personalizado de acordo com o que você gosta, aí É. você não tem a restrição, e também adaptado ao país que você vive, né? E Sim, adaptado claro. à estação do ano, né? Claro, Tudo isso. claro. Claro, claro. Olha aí, eu tô lendo aqui o que você acha do consumo de L-carnitina. A L-carnitina também, gente, já foi estudada e ainda é estudada como um termogênico, entre aspas, como aí que faz com que a gente queime mais energia, mais gordura e tal, mas ainda não se tem um resultado eficaz disso. Na verdade, resultados eficazes mesmo de suplementações, a gente conta nos dedos os suplementos que realmente funcionam e que têm uma eficácia 100% comprovada. O whey protein é um deles, a creatina é outra, né? Então, assim, nós temos aí 2 suplementos de proteínas, mas que tem que ser orientados também. A gente não sai tomando de qualquer jeito, tá? Então, é como eu disse, cada ser humano tem a sua recomendação para tudo, para carboidrato, para proteína, para lipídios. Algumas pessoas gostam da cetogênica, outras pessoas gostam da low carb, se adaptam muito bem, outras pessoas não, fica mais difícil. Então a gente tem que sempre ter bom senso para orientar esses pacientes, tá? Ok, tem bastante perguntas específicas aqui, voltando no ponto, né, que cada um caso é um caso, mas já que tá aqui eu vou ler para você. Ômega 3, B12, Também amo, espirulina. também gosto. Assim, vários suplementos, né, que são bem interessantes de incluir. A B12 a gente só suplementa. Minha conduta, eu só suplemento em caso de real necessidade. O ômega 3 eu já suplemento com mais facilidade para a maior parte dos pacientes, porque, como eu disse antes, a gente não consome muito peixes de profundidade, né? Peixes, a gente não tem esse hábito de consumir peixe todo dia, né? Para ter um consumo de ômega 3 satisfatório, então tem que suplementar. Mas a B12 eu me baseio bastante na dieta do paciente, então vai depender de como ele come. Se ele come bem, se ele come mal, tudo isso. Tá? Uhum. É importante também, por exemplo, né? Porque o que acontece hoje em dia? Por um lado, nós queremos, né?
comer melhor, ser fit, mas, por um outro lado, os meios de comunicação de massa nos bombardeiam com as publicidades de Exato. tudo que é o contrário. Exato. Né? E aí depois a gente come mal para buscar o que a gente precisa nos integradores, né? Então, antes de começar a pensar em suplemento, começar a pensar em como a gente está comendo, né? Infelizmente é bem difícil, né? Exatamente. Na verdade, assim, Marli, tu tocou num ponto muito importante, né? A indústria da suplementação e dos produtos, né, para a saúde, entre aspas, e produtos, suplementos, vitaminas, minerais, whey protein, tudo que é suplemento, é uma indústria que movimenta bilhões por ano. Bilhões. Então, a gente está falando aí de um público que está sedento por ter uma solução fácil para os seus problemas, né? Então, assim, não existe uma solução fácil, infelizmente. Principalmente quando se trata de menopausa, que é o assunto que a gente está falando. Não existe, assim, uma pílula mágica que contenha soja ou outros fitoterápicos que faça o trabalho pelos outros fatores que não estão sendo feitos. Então, assim, eu não estou fazendo exercício, eu como mal, eu não estou dormindo direito, eu estou muito, muito cansada. Eu não, na verdade, assim, eu não estou abordando tudo aquilo que eu preciso para ter um bom desempenho. E aí eu vou tomar uma cápsula que vai, teoricamente, me ajudar? Não, não vai. Tá? Infelizmente, ela não vai. Ela não vai fazer aquele trabalho que precisa ser multifatorial. Né? Então, a gente sempre tem que cuidar muito, principalmente, eu recebi perguntas também sobre fitoterápicos. A gente tem que cuidar muito o consumo de todas essas substâncias. Por quê? Pesquisando e vendo realmente, eu vi uma pesquisa, inclusive, da universidade, de uma universidade da Austrália, falando sobre os riscos de hepatotoxicidade, que é a intoxicação do fígado, né? Que é uma condição do fígado, pode causar um problema sério no fígado, incluir muitos fitoterápicos, uma mistura muito grande em pacientes que têm alguns problemas de saúde. E às vezes o paciente ele nem sabe que ele tem esse problema de saúde. E ele está consumindo um alimento que pode estar, assim, agravando muito um quadro que ele já nem conhece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome e com o que a gente indica e com aquilo que os amigos, por exemplo, a amiga tô tomando tal suplemento. Mas será que para ti funciona? Como é que tá o teu exame de sangue? Tu já foi no médico? Tu deu uma olhadinha? Às vezes isso é super importante, tá? Por exemplo, quando se você vai comprar esses suplementos, por exemplo, eu fui procurar o Kelp, né? Um suplemento que ele tem iodo para quem está começando a ter um probleminha de tireoide. Sim. Tem, assim, milhões de opções na Amazon. Aí você começa a ler, você fica confusa, porque todos eles são os melhores, todos eles fazem milagre, todos eles são biológicos, todos eles são naturais, certificados, entende? Naturais. Aí quando você vai começar, depois ler algumas perguntas, você vê assim que não é bem assim, que ele tem que usar um pouquinho de metal pesante para construir a cápsula, senão ele não consegue colocar todas as, tipo assim, a alga junto, entendeu? Exatamente. Exatamente. Se você for olhar no detalhe, não é tudo tão maravilhoso como essa indústria vende, como você falou, né? Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar muito quando qualquer produto que a gente vai comprar, inclusive alimentos, o teor de nomes e numeração dos ingredientes. Por exemplo, os ingredientes. E4526. Tá, um exemplo. Não, eu tô dando um exemplo de um conservante, ou de um corante, ou de alguma coisa que não seja natural. A gente tem que cuidar muito a presença dessas substâncias na suplementação e nos alimentos. Porque às vezes a gente está comprando gato por lebre, a gente está consumindo um suplemento que ele tem um certo benefício, mas ele tem um monte de agentes ali que são estressores do organismo, que são pró-oxidantes, que aumentam o estresse oxidativo e podem causar doenças. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia a indústria está muito moderna, claro, mas e assim achar que porque o produto é natural, ele não vai ter problema também é outro perigo. Porque, por exemplo, eu fiz uma lista aqui de fitoterápicos, tá? Coisas que vêm da natureza, tá, gente? Vem da natureza. É natural, entre aspas. Mas podem, e aí, inclusive no Reino Unido, a legislação pede que estes suplementos tenham um selo dizendo que este produto pode causar danos ao fígado. Esse produto pode
ter prejuízos. Então, vocês imaginam, tá? Então, assim, tem aqui um que é chamado de erva negra, tá? Que é a Simicífuga racemosa, tá? Ela é chamada de erva negra. Ela é utilizada como aí também tratamento, um tratamento coadjuvante aí para a questão hormonal, tá? Na menopausa. Também tem alguns, não tem estudos conclusivos que embasam dizendo, olha, vai dar problema no fígado. Não tem, mas tem que tomar cuidado, porque se tu tiver um problema no fígado e não souber, tu pode estar piorando o problema no fígado que tu já tem, tá? Então tem que tomar cuidado. Temos aqui a erva de São João. A erva de São João, não sei se já ouviu falar, Marli, lá no Brasil, ela é bem conhecida. A erva de São João também é utilizada. E ela foi proibida na França por um tempo também, por causa das questões tóxicas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Aí depois tem os outros alimentos naturais que a gente pode incluir, na dieta sem exagero. A sálvia. A sálvia é um tempero, gente. A gente pode colocar na comida a sálvia. A sálvia ajuda também. Tem uma atuação direta nos fogachos, nos calores e na sudorese que é causada na menopausa. As fontes de ômega 6, o óleo de prímula também é bastante utilizado, mas depende do paciente também. Para acalmar, porque a ansiedade é muito grande e a insônia é muito grande, nós temos valeriana, melissa, extrato de maracujá. Tudo isso pode sim ser utilizado, mas eu sempre digo, sempre com muito bom senso, muito bom senso e pensar muito bem no que a gente está consumindo. E sempre pedir a ajuda de alguém. Ou conversar com o médico. O médico mesmo ele pode já esclarecer para vocês isso. Com certeza, tá? Nossa, essas informações aí dos fitoterápicos, fantásticos. Tinha essa pergunta mesmo. Bom, a gente está quase chegando no final. É verdade. Nossa, gente, passou voando. Passa voando, né? Tanta coisa para saber. Mas assim, vamos, para a gente finalizar, o que eu gostaria de pedir para você, deixar um recado final. A minha percepção, por exemplo, é que tem muitas pessoas ainda, né, a gente, assim, uma grande parte da população que ainda precisa de uma educação alimentar. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, onde eu estava comendo raspberry. Uhum. E isso faz muito tempo já, não tanto tempo. E aí a pessoa disse, nossa, mas isso daí tem muito açúcar, entende? Mas a pessoa que disse isso, ela comia cornflakes de manhã, né? Nossa! Exatamente. É isso que eu digo. Mas assim, não tem comparação na quantidade de açúcar que tem no cornflakes. Exatamente. As frutas fazem mal porque tem frutose. Tá, mas e o cornflakes não tem um monte de glicose? O cornflakes não tem um monte de açúcar? Então, gente, assim, vamos assim, ter um bom senso e pensar que a natureza, ela oferece muitos benefícios, principalmente em termos de alimentação. As frutas, as verduras, uma dieta equilibrada sempre é a melhor opção. Eu não estou dizendo que coma carboidrato, assim, comer carboidrato em todas as refeições, café da manhã, almoço, janta. Não, é depender do paciente. É o que eu sempre digo, o recado que eu tenho para dar aqui é que um número não serve para todos. A gente tem que ter bom senso e pensar que nós somos seres individuais, né? E como a gente tem uma impressão digital diferente um do outro, a gente também tem um corpo, um metabolismo, uma fisiologia diferente um do outro, a gente tem que respeitar isso, tá? Isso é bem importante de ressaltar. Fantástico. E também lembrar que muitas vezes os alimentos que a gente compra, eles têm, tipo assim, molho de tomate, eles colocam açúcar, né, Carolina? Exatamente. Existem hoje também no mercado, tá? Então, assim, existem os alimentos industrializados que são super ruins, né? E aí a gente tem que aprender a olhar o rótulo também, os ingredientes dos alimentos, para poder investigar se isso funciona para nós, se é bom para nós ou não. Mas assim, sempre procurar os alimentos mais naturais possível. Por exemplo, ao invés de usar o molho de tomate, usa uma passata de tomate, que é só o molho mesmo, cozido, feito só com tomate puro, tá? Então, assim, procurar esse tipo de alimento, alimentos mais naturais, né? E sempre cuidando ali o rótulo, sempre olhar primeiro os ingredientes. E se tu identificar alguma coisa que tu não sabe o nome, tu desconfiou, já dá uma olhadinha em outro produto e assim vai. Tá? É a orientação, a melhor orientação que eu posso dar. Ótimo. E hoje, você tá no supermercado, você já pode colocar no celular o nome daquele negócio que você não sabe e ver o que é, né? Exatamente. Fica até prático. No Google, gente, o Google tá aí, vamos pesquisar.
E também, assim, a orientação profissional hoje em dia e na internet, no Instagram, nós temos um monte de informação bacana. Na minha página tem informação, na página de um monte de outras nutricionistas aí. As pessoas têm acesso à informação, né? Vamos usar isso a nosso favor também. E nunca jamais achar que tudo serve para todo mundo. Que não é verdade. Infelizmente, não tem como. É ótimo. Bom, nós estamos aqui com 1 hora de live. Eu quero lembrar todo mundo que está aqui que essa live ela vai ficar gravada lá no Instagram da Carolina. Desculpa, no YouTube da Carolina. Vai ficar gravado no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil e no Facebook do Grupo Mulheres do Brasil, Grupo Londres. Então, quem não teve tempo de assistir, quem pegou metade, quem chegou no final, pode assistir, pode indicar para os amigos que estão precisando. Aí. E mais uma vez convidar vocês, se vocês quiserem ser voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil, conhecer nossas atividades, nossos projetos, nos siga no Instagram. E o grupo que organizou o evento hoje, o grupo Saúde e Bem-Estar, da qual eu sou co-líder junto com a Isabel, que ficou aqui me ajudando com as perguntas nos bastidores. E mais uma vez agradecer a Carolina, que atende na Harley Street. Se alguém quiser procurar a Carolina aqui em Londres. Isso, o meu Instagram é nutricionista em Londres, é bem fácil, bem simples de entender, né? Então eu atendo aqui em Londres, tenho meu consultório privado e também atendo por meio de consultas online. Estou à disposição aqui para quem quiser me perguntar qualquer coisa, gente. A gente está aqui para ajudar. Tá? É só me chamar. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, Marli, pelo grupo Mulheres do Brasil aqui em Londres. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, né? Um trabalho gratuito e informando aí, ajudando um pouco, empurrando um pouco a saúde pública para frente aí com informações importantes, né? E gratuitas. Isso é muito, muito legal. Muito legal. Eu que agradeço o seu tempo, é maravilhoso falar com você. E obrigada, eu sei que você é muito ocupada, tem uma agenda super cheia, né? Tem milhões de seguidores no Instagram, só você tem que ver. Então, obrigada e espero que em breve a gente possa bater um outro papo aqui. Isso aí, muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.